Bom, nós estamos numa série de mensagens chamada Amada Igreja. Nós estamos falando sobre as cartas que foram enviadas por Jesus através da vida do apóstolo João, as igrejas que estavam ali localizadas na Ásia Menor, atual região da Turquia. Apesar de serem 7 cartas, nós entendemos que esse não é um número literal, mas que essas igrejas que receberam essas cartas, elas são uma representatividade da plenitude das igrejas que existiam naquele tempo, não só para aquele tempo, mas para o tempo atual. Quando você lê as cartas, você vê o quanto atual elas são. Elas falam conosco hoje. É incrível como o tempo muda, mas a realidade, ela é a mesma. É por isso que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos ouvir a vida de Jesus, a voz de Jesus, para que a nossa história, a nossa caminhada cristã faça sentido. Queridos, preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Eu não sei quanto tempo você tem de evangelho. Eu não sei quanto tempo você tem de caminhada com o Senhor. Pode ser que você tenha pouco tempo, que você permaneça apaixonado pelas coisas do Senhor. Pode ser que você um dia já foi apaixonado, mas hoje é alguém que foi decepcionado, não com o Senhor, mas pelas pessoas que deveriam representar o Senhor aqui na terra, as pessoas que estão na igreja. Pode ser que você não tenha decepção nenhuma, mas que a sua própria dinâmica de vida fez com que você se afastasse da presença ardente, da paixão que você tinha pelo Senhor e pela sua obra. Pode ser que você esteja numa situação que você não creia mais, que existem igrejas sérias. Quando nós nos deparamos com notícias de investigação criminosa do pastor de calcinha e peruca. Isso faz com que a nossa fé seja minada e perca a credibilidade daquelas pessoas que estão fazendo a obra de Deus com seriedade, porque tudo parece ser uma piada. Quantas coisas nós não temos visto e ouvido falar que faz com que o evangelho caia no descrédito. E aí talvez você tenha se movido para essa nação e pensando, sabe de uma coisa? Deixa eu viver a minha vida natural, que é o melhor que eu faço. Deixa eu cuidar dos meus, da minha família. Deixa eu cuidar para que eu não veja o tempo passar e veja a minha família passando por tantas necessidades das quais eu preciso suprir. Eu estou com esse negócio de igreja, não só agora, mas há tempo que eu venho me entregando a isso e, olha só, não tem valido a pena. Eu quero dizer para você que Jesus tem uma palavra para você essa noite. Nós cremos que essas cartas têm nos ensinado de todas as formas. Tem mostrado aspectos da vida da nossa igreja, inclusive da nossa comunidade. Porque é fácil nós lermos essas cartas e começarmos a identificar problemas na vida de outras pessoas, na vida de outras igrejas, de outras comunidades, e a gente faz essa relação tão fácil. Não, isso daqui, ó, já estou me lembrando de um povo. Mas, às vezes, é difícil olharmos para nós, olharmos no espelho e vermos que somos essas pessoas que precisam dessas palavras de Jesus, que precisam dessas advertências, que precisa dessas exortações para voltar para o caminho, para voltar para o trilho. Deus quer fazer algo nesse lugar hoje. Eu creio nisso. Deus falou primeiramente comigo, saiba disso. Saiba que lágrimas foram derramadas à medida em que eu escrevia esse sermão. Porque
nós temos muitas vezes aparência de piedade. Inclusive, essa semana eu recebi algumas mensagens elogiando quem eu era, elogiando a minha suposta humildade, elogiando pelo meu trabalho árduo, como eu tenho sido incansável. E eu confesso que, apesar de ser um encorajamento, apesar de eu entender que sim, ali tinham algumas palavras do Senhor para a minha vida, eu olho e eu me analiso e eu vejo, eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. Eu me canso. Eu também olho e penso se vale a pena. Eu olho para a minha pessoa e vejo que muitas vezes eu perco a paciência, que eu estou tão longe de parecer com Jesus. Hoje nós estamos numa das cartas em que Jesus traz as palavras mais rudes. Ele olha para essa igreja e ele não tece nenhum tipo de elogio. Diferente das outras cartas que ele enviou para as igrejas. Essa igreja, a igreja de Sardes, a igreja localizada em Sardes, e a igreja de Laodiceia, não recebe nenhum tipo de elogio do Senhor. Ao contrário disso, Jesus olha para essa igreja e traz algumas advertências para essa igreja. Eu espero que, se o Senhor olha para nós, e eu sei que Ele olha, exista em nós motivos de elogios, e esses elogios certamente não são pelo que a gente faz, mas pelas nossas reais motivações, que é isso que importa para o Senhor. Não importa só aquilo que está fora, as aparências, aquilo que a gente tem feito de bom, mas o porquê nós temos feito isso de bom. A nossa real motivação é isso que importa. Mas que também nós nos coloquemos nessa posição de sermos esses receptores dessas exortações. Dito isso, eu gostaria de convidá-los a abrir comigo o texto que está em Apocalipse 3, dos versos 1 ao verso 6. Também vai ser projetado, tá bom? A minha versão é a NVI. Também vai ser aqui, vai ser projetada. Então, se a sua versão é diferente, vai existir alguma palavra aí que não é a mesma. Apocalipse 3, verso 1 ao 6. A palavra diz assim, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se, mas se você não estiver atento, eu virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes alguns que não contaminaram as suas roupas. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Ao vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra, Senhor. Fala conosco.
Abre os nossos ouvidos, Senhor, nos dá concentração, nos dá revelação para entender da Tua palavra. Que esta palavra não seja para outra igreja, para outra comunidade em Orlando, para outra pessoa que não está aqui, mas que esta palavra caia como semente em nosso coração. E que possamos entender que ela fala conosco, ela nos puxa, ela nos exorta, ela nos sacode de volta para a realidade, que é a Tua verdade. Em nome de Jesus, faz o trabalho que só o Senhor pode fazer. Assim nós oramos, assim nós agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, nós estamos diante de uma cidade que é uma cidade cheia de fama e riqueza. Eu não sei se você gostaria de viver numa cidade como essa. Quando você vai lá para o Antigo Testamento e que Abraão está andando com Ló, e existe uma situação ali que os dois precisavam se separar. Abraão olha para Ló e diz assim: olha, qualquer lado que você quiser escolher, pode escolher, você vai seguir, nós vamos precisar nos separar e eu vou na direção oposta. E como qualquer um de nós olha para um lugar em que tem pastos verdejantes, que tem alimento para os nossos animais, que parece ser uma cidade próspera, rica, e você pensa, é para lá que eu vou. Querido, se você não é um missionário, se você não está com um propósito determinado, você não vai escolher morar no Haiti, você não vai escolher morar na África, na faixa de Gaza. Você vai escolher ir para um lugar que é próspero, em que as portas dos negócios se abram para a sua vida. Isso é uma escolha natural. Na vida de Ló, foi só perdição. Foi só buraco abaixo, ladeira abaixo. Enquanto Abraão, que ficou com a parte ruim, tinha promessa. Isso de cara já nos ensina que o que nós precisamos é da promessa do Senhor na nossa vida. Porque se estivermos no meio do deserto, Deus transforma aquela situação e Deus faz correr rios naquele lugar. Aquele que tem promessa não morre de fome, não morre sem ver a promessa do Senhor se cumprir na sua vida. Sardes era esse lugar, foi a grande capital do Império Lídio. Um dos seus reis, o rei Creso, ficou conhecido como o homem mais rico do mundo antigo. Uma cidade privilegiada também pela sua localização. Ela ficava localizada onde 5 estradas se juntavam, passavam por ela. O que fez essa cidade ter um grande impacto no comércio mundial, não só local. Naquela cidade ali foram cunhadas as primeiras moedas, moeda de ouro, moeda de prata, o que chegou a modificar o sistema econômico daquela região e também mundial, impactando inclusive o sistema monetário que nós temos nos dias atuais. Uma cidade que tinha fama, uma cidade que tinha boa reputação, uma cidade onde todas as pessoas gostariam de morar. Os comentaristas dizem que ela era a Wall Street do mundo antigo. Uma cidade que era uma referência do luxo, da ostentação e, consequentemente, da autoconfiança. Porque pense numa coisa que deixa o cabra
poderoso é dinheiro no bolso. Já fica valente. Olha, mulheres, se você quiser saber se o seu marido está com dinheiro, veja se ele está feliz. Quando falta dinheiro, a pessoa fica murcha, né? Triste. Autoconfiança. Uma cidade rica, famosa, mas não só isso. Uma cidade que era considerada absolutamente segura, impossível de ser conquistada, invadida ou derrotada. A cidade ela foi construída em duas partes, a parte baixa e a parte alta, e a parte alta ficava numa elevação de 450 metros, murada, totalmente cercada. As suas paredes eram tão íngremes que era impossível, olhando para ela, dizer que alguém era capaz de escalar essa cidade para invadir. É claro que existiam muros fortificando a cidade, existiam vigias vigiando aquela cidade, mas ninguém acreditava que essa cidade pudesse ser invadida. Por isso, os vigias não eram tão vigilantes assim. Certo dia, a história diz que algo caiu lá embaixo, na cidade baixa do vigia, e esse vigia desce pela muralha para buscar isso que tinha caído, deixando ali o seu posto. Os soldados persas que estavam embaixo observando, procurando a oportunidade para atacar, para invadir aquela cidade, olha onde é o local que fica, parece ali aquela fronteira do México, né? É agora. E ele faz exatamente isso, ele observa que existe uma falha nessa vigilância. E, por conta disso, por conta que a vigilância falhou, existiam muros, existia vigias, mas não existia algo muito importante, que é a vigilância permanente e constante. Eles foram negligentes. Na história de Sardes, Sardes é invadida 2 vezes em sua história por conta da negligência. A autoconfiança que traz uma vigilância negligente. Além dessas invasões, a cidade também foi destruída 2 vezes por terremotos. A história da cidade vai nos dizer que ela foi, sim, reconstruída no Império Romano, mas não mais com toda a pompa que existia naquela cidade. E aquela cidade hoje, quando você olha, só enxerga ruínas. Tudo que nós vimos lá quando nós visitamos, eu tenho uma foto para mostrar, por favor. Essa foto dá um pouco melhor do que a... Olha aí. Essa jovem senhora aí. Tudo que nós temos é a fachada de um templo, templo esse para uma deusa chamada Cibele, deusa da fertilidade, da ressurreição. Esse aspecto de Sardes, em que a sua glória agora não é mais uma glória atual, e sim uma glória passada, faz com que esse povo se torne conhecido por viver dessa glória. Eu não sei se você já conheceu alguém, alguma pessoa que vive do passado. Alguém que tudo que ele vai contar é como ele serviu bem em determinada igreja,
o quanto ele pastoreou pessoas, o quanto ele fez acontecer, o quanto ele trabalhou numa grande companhia, tinha um posto elevado, tinha um cargo elevado, tinha não sei quantos funcionários sob o comando dele. E ele vai falando do passado, mas não existe nada de concreto no tempo atual. Toda a glória é glória passada. E esse povo, ele vivia disso. Ele vivia de uma reputação, de uma aparência, de algo que aconteceu no passado, mas que já não existe mais. As pessoas continuavam contando a história de Sardes, como se essa riqueza e essa fama fosse vivenciada nesse tempo. Só que não era. E, mais uma vez, a história e a vida desse povo reflete de uma maneira direta na vida da igreja. A igreja também se tornou essa comunidade que vivia de obras passadas, que vivia de aparência, que vivia de fachada. Uma igreja que era respeitada socialmente, uma igreja que era conhecida na cidade pelas obras, pelos eventos, pelas coisas que já tinham sido feitas no passado, mas que atualmente estava espiritualmente morta. Queridos, eu quero que vocês observem, ainda estamos um pouquinho na história e vamos começar a aplicar o texto, que Sardes, diferente das outras igrejas, não enfrentava perseguições, como a igreja de Esmirna. A igreja não enfrentava heresias, como Tiatira, como Pérgamo. Ninguém lá estava seguindo a doutrina dos nicolaítas. Ninguém lá estava sendo acusado de perversão sexual, de impureza sexual. Ninguém lá estava sendo perseguido ou tendo que lidar com heresias, como que sofrendo com as doutrinas de Jezabel, como foi o caso de outras igrejas. Mas ela vivia uma falsa segurança. Ela vivia num comodismo. E quantas igrejas e quantas pessoas... Porque, queridos, quando nós falarmos em igreja, pense, eu posso ser essa pessoa. Porque nós não estamos falando de prédio. Nós estamos falando de pessoas. Então, essas pessoas, elas estavam vivendo algo que elas fizeram no passado, mas que agora não tinha mais sentido, não tinha mais vida. Uma igreja que estava acomodada, de culto em culto, de domingo em domingo, como uma programação a ser cumprida, que às vezes dá para vir para a igreja, às vezes não dá. Vai depender da dinâmica do meu domingo. E é tão chato porque é tão previsível aquilo que vai acontecer. Nós vamos chegar, nós vamos cumprimentar as pessoas, depois todos vão se sentar, e aí nós vamos começar o louvor. Não mais faz sentido aquelas palavras. Eu fico ali mexendo e olhando no meu celular, vendo se o tempo passa um pouco mais rápido, e aí depois vem uma pregação que parece que não tem muito a ver mais com a minha vida, porque eu tenho outras preocupações. Às 6 horas da noite do domingo eu já começo a me preocupar como vai ser a minha semana, e eu já quero que acabe para eu já voar, porque o que importa de fato é a minha semana, aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu tenho que ganhar. Essa igreja estava vivendo isso. E eu queria compartilhar com você quais são as palavras de Jesus para essa igreja. No verso 1,
Jesus, ele começa a dizer a João, olha, João, escreva aí ao anjo da igreja em Sardes, escreva ao líder espiritual dessa igreja, a pessoa que é responsável por ler essa carta para a igreja, e é isso que nós estamos fazendo agora. E ele se apresenta assim como ele faz com as outras cartas. Ele começa a se apresentar de uma maneira particular para essa igreja. E ele diz, olha, estas são as palavras, e eu quero que você fique atento a isso. Jovem, fique atento a isso. Estas são as palavras, não da Thaísa. Estas são as palavras de Jesus. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Nós começamos a observar isso desde que começamos a estudar Apocalipse, que o número 7 não é literal, é a plenitude, é a completude. Então, quando ele fala, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, obviamente nós sabemos que só existe um Espírito, um único Espírito. Ele está dizendo que esse número 7 é a perfeição, que ele tem toda a plenitude do Espírito de Deus. Ele é a pessoa que falta na vida daquela igreja para que aquela igreja se torne, de fato, viva e vibrante. Ele começa a dizer o seguinte: eu estou falando aqui com uma igreja que está morta espiritualmente. Vocês estão mortos, mas eu tenho o que falta em vocês. O que falta em vocês sou eu. O que falta em vocês é a minha presença. Eu não sei se temos aqui pessoas em nosso meio que ainda não fizeram uma decisão por Jesus. A Bíblia é clara quando ela fala que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. A Bíblia é clara quando ela diz que aqueles que não têm o Espírito de Deus estão espiritualmente mortos. Eles parecem estar vivos, mas estão mortos. Mas aqui ele não fala para pessoas que não fizeram uma decisão, aqui ele fala para a igreja. E ele usa as mesmas palavras para essa igreja. Aquele que tem as 7 estrelas. E as 7 estrelas aqui representam as 7 igrejas. Cristo está lembrando a igreja de Sardes e também as demais comunidades, está lembrando a Zion, mas também as demais comunidades de Orlando, que é Ele quem tem toda a autoridade sobre a igreja. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor de cada congregação, Ele é o dono da igreja. A igreja, ela pode ter bispo, arcebispo, apóstolo, diácono, obreiro, ancião, presbítero, tudo que ela tiver. Mas ninguém é capaz de ser dono da igreja. Só Jesus é o dono da igreja. E na parte B do versículo 1, ele diz: eu conheço as suas obras. Eu vejo você. E agora, leve isso para o seu pessoal. Jesus está dizendo para você: olha, eu vejo você. Eu vejo as suas postagens. Eu vejo as suas conversas no WhatsApp. Eu vejo os seus e-mails. Eu vejo as programações que você fazem. Eu vejo os seus ministérios. Eu vejo você servindo no Kids. Eu vejo você servindo no Food Bank. Eu vejo o ministério infantil, eu vejo o ministério de casais, de mulheres, de homens. Jesus vê todas as coisas. Não importa se essa igreja tem 379 ministérios.
O que Cristo está dizendo que eu conheço as suas obras. Eu sei que você tem fama, você tem reputação de estar vivo, mas você está morto. Veja bem, o que as outras pessoas enxergavam nessa igreja é que ela era uma igreja viva, ela era uma igreja vibrante, ela era uma igreja que fazia, que o favor de Deus estava sobre ela, que a igreja estava avançando, a igreja estava crescendo, os ministérios aumentando, atividades, programações, estava tudo acontecendo. Uma igreja que parecia que a mão de Deus estava sobre ela. Uma grande reputação na cidade. Todo mundo que vinha a Orlando queria conhecer essa igreja. Há uma igreja que se tornou um point. Mas uma igreja que estava morta. E quando eu falo isso, queridos, por favor, não pense em outras comunidades. Tenha zelo de pensar, tenha temor de pensar que nós podemos nos tornar essa comunidade cheia de pessoas, mas vazia da presença de Deus, vazia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que tem um nome conhecido. E eu tenho certeza disso, que esse trabalho com o Food Drive vai fazer o nosso nome ficar cada vez mais conhecido na cidade. Mas nós precisamos do Espírito Santo de Deus trazendo vida e motivação correta ao nosso coração, para que as coisas não se tornem automáticas. A gente vem, a gente coloca caixas com alimentos e a gente distribui. Tudo que a gente quer é ir para casa descansar, para fazer no outro dia a mesma coisa, e domingo após domingo, sexta-feira após sexta-feira, fazer dinâmica para adolescente. Está aqui, comprar pizza e é a mesma coisa, não. Porque quando o Espírito de Deus está no lugar, grandes coisas acontecem. Nós estamos falando de vidas, de transformação, de impacto eterno. Igreja que tinha um nome conhecido na cidade, mas não tinha uma boa fama no céu. Não tinha uma boa fama, uma boa reputação no céu. Uma igreja bem organizada. Será que nós precisamos de uma igreja bem organizada, bem estruturada? Será que nós precisamos ter orçamentos saudáveis? Que nós precisamos ter tudo funcionando, tudo de forma equilibrada? É claro que sim. É claro que isso é saúde para a igreja. Mas sem o Espírito de Deus, nós nos tornamos iguais às ONGs. Sem o Espírito de Deus, nós estamos apenas fazendo caridade. Por mais criativos, por mais contextualizados que sejam os programas de uma igreja. Programa não cura, programa não gera milagre, programa não restaura casamento, programa não traz vida eterna. Só quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. A igreja, ela não nasce de programas. A igreja nasce do Espírito. Muitas pessoas querem abrir igrejas e elas começam no caminho oposto. Elas alugam um espaço,
elas colocam a sua boa estrutura e ali elas abrem uma instituição perante o governo, tudo bem organizado e estruturado para começar a encher de pessoas. Não é esse o modelo que nós temos. Quando nós olhamos para o livro de Atos, a igreja surge de uma reunião de homens e mulheres que se submetem à oração, que se submetem à obediência e que aguardam ansiosamente pela descida do Espírito Santo de Deus. E assim nasce aquela igreja. A igreja começa a se multiplicar pela pregação de um homem que, há um tempo atrás, sem o Espírito Santo de Deus, era um homem que tinha as suas variações de humor, um homem que tinha suas escolhas baseadas em suas emoções, mas quando Pedro recebe o Espírito de Deus e começa a pregar, naquele dia, na vida da igreja, foram acrescentadas 3.000 pessoas. Sardes podia enganar os vizinhos, podia enganar a sociedade em que estava, mas não enganava Jesus. Sardes estava vivendo uma vida de fachada, uma vida de aparência, uma vida no passado. Os homens podiam aplaudir, mas Jesus exorta essa igreja. No verso 2 e 3, você vai ver aí 5 chamadas de Jesus para a ação. Eu quero que você acompanhe comigo. 5 chamadas de Jesus. Primeiro, Jesus diz, esteja atento. Segundo, ele diz, fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Terceiro, ele diz, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Quarto, ele diz, obedeça. E quinto, ele diz, arrependa-se. Cristo fala para uma igreja que está adormecida e acomodada. Todo mundo achava que aquela igreja estava bombando. Os números mostravam que aquela igreja estava, sim, frutificando. Jesus olha e dá advertências para essa igreja e, em primeira mão, ele diz, acordem, despertem, vocês estão adormecidos. E a pergunta que eu faço essa noite, querido, faça essa pergunta de maneira pessoal, será que eu estou anestesiado? Será que essa palavra é para mim? Será que eu estou adormecido na minha fé? Será que eu tenho feito as coisas de maneira automática? Será que eu tenho vindo para a igreja pela motivação correta? Será? Se nós formos muito sinceros, essa é a 5ª carta, tá, gente? Falta mais 2. Não desistam de mim. Palavra dura, né? Nós chegamos nos cultos quase nos arrastando. Quando começa o countdown, nós queríamos mesmo é ficar lá atrás, conversando um pouco mais, tomando um cafezinho, comendo uma pipoquinha. Na hora do louvor, é um esforço para as pessoas, de fato, começarem a adorar. A palavra talvez não seja exatamente a palavra que você gostaria de escutar. Você queria mesmo, era um gás para a sua semana. Quando fazemos algo para o Senhor, será que nós estamos fazendo com a consciência daquilo que realmente importa?
Eu não sei você, mas todas as vezes que eu chego em casa, que eu saio de um culto, que eu saio de algum encontro da igreja, eu sinto um peso no meu coração. Será que a gente fez a coisa certa? Será que isso está gerando algo mesmo na vida dos adolescentes? Será que todo esforço que a gente está fazendo para o clubinho, será que de fato as crianças estão sendo ministradas, edificadas? Eu não vou nem falar quando a gente faz o arraiar. Esse é que me deixa... Será que o Senhor está se agradando? Peso no meu coração. Temor do Senhor. Querer agradar. Querer, de fato, fazer algo com a motivação correta. Querer ver vidas sendo transformadas e muitas vezes. Dizer para o Senhor, Senhor, eu não sei fazer. Eu não sei. Eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor faça. Eu não sei as palavras corretas. Eu não sei como alcançar determinada pessoa. Será que nós estamos prestando atenção nas pessoas que cruzam o nosso caminho? Pessoas que não conhecem o Senhor e muitas delas que têm o nosso sobrenome. Parentes, famílias. Essa semana, na sexta-feira, eu tive 2 notícias de morte de parentes de pessoas daqui. Será que morreram com o Senhor? E se os nossos parentes estiverem dependendo do nosso evangelismo? Será que elas vão para o céu? Será que elas vão ter um encontro do Senhor a depender de mim? Ou eu estou tão preocupado com a minha vida? E com a minha vida secular, a minha vida natural, a minha vida temporária, a minha vida que, no máximo, eu vou ter aí 100 anos de vida. Esse ano eu já comecei a descer a ladeira. Já cheguei no ponto e agora... Será que não é tempo de nós acordarmos, despertarmos? É possível que a nossa fé esteja sendo resumida, nosso cristianismo esteja sendo resumido aos cultos de domingo, aos encontros que nós temos de jovens, que o nosso cristianismo esteja sendo resumido a ouvir uma palavra na internet, no YouTube. A minha vida com Deus, a minha vida devocional esteja sendo resumida a uma palavra que a pastora manda na lista de transmissão durante a manhã. Pessoas estão se perdendo, pessoas estão indo para o inferno, e nós seguimos, nós permanecemos indiferentes, distraídos, vivendo a nossa própria vida, a nossa vida em comum. E Cristo diz essa noite: acorda. Quando você vê essa palavra no verbo original, não significa apenas acorda, mas permaneça desperto. É um chamado para viver em estado
contínuo de alerta. A palavra de Deus vai nos dizer que o inimigo ele está nos rondando. E assim como o soldado que estava lá à espreita, esperando apenas uma brecha, um momento, para que aquele vigia ficasse ali negligente, distraído, e ele pudesse invadir o território, isso aconteceu, quando ninguém imaginava que podia acontecer. Assim é o inimigo na nossa vida. Ele está ali esperando um momento. Ele está ali esperando uma brecha. Quantos casais estão tão distraídos da sua esposa, do seu esposo, tão autoconfiantes, que não estão prestando atenção, que existem brechas que estão sendo abertas para que o inimigo entre. Não brinque. Não brinque. Existem reclamações que são feitas dia atrás de dia, de um coração que não está satisfeito. E o outro lado está tudo bem, não. Vai passar, é TPM. Acorde. Nós temos alguns exemplos bíblicos de pessoas que baixaram a guarda. Sansão foi um deles. Um homem que já nasceu debaixo de uma promessa. Acabou perdendo toda a sua força, deitado no colo de Dalila. Davi, um homem que ninguém dava nada por ele. Ao contrário do que nós vemos assim, a sua reputação não era das melhores. Mas Deus enxergou algo nele, ainda quando ele era pastor de ovelhas. Deus escolheu ele. E como um pastor de ovelha, quando ninguém dava valor a ele, ele não era negligente, ele não era distraído. Ao contrário, ele enfrentava o que fosse preciso enfrentar. Ele enfrentou o leão, enfrentou o urso, enfrentou o gigante. Mas foi quando ele já estava relaxado em seu palácio como rei. Quando ele achou que não precisava mais ir para a guerra, que ele sai para o seu terraço e vê uma linda mulher tomando banho. Eita olhada para dar problema. Ali, aquele homem abriu uma brecha gigantesca, baixou a guarda e toda a sua vida foi afetada por causa desse adultério. Pessoas que baixaram a guarda. Sardes baixa a guarda 2 vezes por causa da sua autoconfiança. Agora Jesus diz, vocês, igreja, estão cometendo o mesmo erro. Estão dormindo espiritualmente. O texto continua dizendo, fortaleça o que resta. Queridos, essa é uma palavra de esperança. Se você está aqui essa noite, eu não sei como está a sua condição espiritual, porque eu não sou Deus. Mas se você está aqui, é porque existe esperança. Se você está aqui, é porque ainda existe algo, não está tudo morto. Eu tenho certeza que você não veio obrigado, amarrado. Eu tenho certeza que você veio porque você quis vir, ou você foi encorajado, pelo menos, a vir. E a palavra vai dizer, olha, existe esperança, fortaleça o que resta. Ainda há chance de você ter alegria na presença do Senhor, ainda há chance de você voltar a servir com amor, ainda há chance de você ter desejo de orar. Como que está a sua vida de oração? Será que você ainda consegue discernir a voz de Deus?
Será que você ainda tem tempo com o Senhor? Fortaleça o que resta. O texto continua dizendo: lembre-se do que você recebeu e ouviu. Traga continuamente à sua mente o que você recebeu. O que você recebeu? O Evangelho. Você lembra do dia em que você recebeu essa boa notícia e você recebeu essa boa notícia em seu coração, passou a viver por ela, a alegria que você sentia quando você estava na presença de Deus, a alegria que você sentia quando você abria as páginas da Bíblia e aquela palavra falava com você. Você lembra dessa época que a palavra falava com você? Em que você olhava e dizia: isso é para mim, lágrimas corriam no seu rosto, quando você sentia o desejo de evangelizar para alguém e via aquela pessoa recebendo a boa notícia. Lembra quando você teve o prazer de levar pessoas ao batismo? Que experiência maravilhosa! Lembra quando você ouviu essa mensagem do Evangelho e você recebeu com simplicidade, que você recebeu o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida? Lembre-se, mas não só lembre, ele termina com duas ordens. Obedeça e arrependa-se. Mude a direção. Faça algo a respeito. Mude a sua mente. Mude o seu comportamento. A parte B do verso 3 vai dizer: se você não estiver atento, eu virei como ladrão. E aqui, apesar dessa frase de vir como ladrão, em muitas partes da Bíblia, está falando a respeito da segunda volta de Cristo. Aqui não significa a segunda volta de Cristo. Aqui é uma advertência da iminência de um ato de disciplina para essa igreja. Cristo está dizendo: olha, se você não for pelo caminho do avivamento, você vai precisar ir pelo caminho da disciplina. Cristo está colocando diante de nós, mais uma vez, duas opções, duas escolhas a fazer. Existe um caminho, que é o caminho de você fortalecer aquilo que você ainda tem, e aí você buscar, você mesmo ser alguém que vá, que busque, que está com o coração aberto, você mesmo recebe essa palavra e diga: essa palavra é para mim, Senhor. Eu sei que o Senhor está falando comigo, eu sei que o Senhor quer que eu mude de comportamento, eu sei que o Senhor quer, mais uma vez, me ver inteiro na Tua presença, não mais com ressalvas. Você busca esse caminho, mas também tem a outra opção que Jesus coloca diante de nós, que é o caminho da disciplina. Você pode estar adormecido, mas ansiando esse toque do Senhor. Mas também você pode estar adormecido e estar fugindo do Senhor. Existem dois caminhos que o Senhor coloca diante de nós. Estamos acabando, queridos. O verso 4. O texto vai nos falar que existe nessa igreja pessoas que não se dobraram, pessoas que não estão mortas espiritualmente, um remanescente fiel. E é lindo como em toda a história da igreja, não só da igreja, toda a história do povo de Deus, sempre existe o remanescente fiel. Por isso, queridos, não fique desacreditado da igreja. Sempre Deus vai ter os seus. Sempre Deus vai ter o seu povo fiel. Sempre Deus vai ter aqueles que o amam de verdade, que querem fazer a sua obra de verdade. E aqui o texto está falando sobre isso. Existem aqueles que não se afastaram do Senhor. E para esses, Cristo dá uma promessa. Uma promessa que se desdobra em 3 ações. E o texto vai dizer que para esses,
Ele dará vestes novas, vestes brancas. As vestes brancas representam que não há mais tristeza, mas sim alegria. Não existe mais derrota, agora existe vitória. E não existe mais condenação, agora justificação. Vestes brancas. Que o nosso nome não vai ser tirado do livro da vida. Você sabe que vai existir um dia em que Deus vai fazer uma chamada. Vai fazer uma chamada, vai ser aberto um livro. E naquele livro ali vai ter o nome daqueles que têm vida eterna. Lembra, pais? Provavelmente foram vocês os que, ao ter os seus filhos nascidos, se dirigiram ao cartório e colocaram o nome dos seus filhos no livro dos vivos. Aqui, o que Jesus nos diz é a mesma coisa. À medida em que, no tempo em que você faz uma decisão por Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida. E aqueles que são fiéis, aqueles que permanecem, o Senhor nos diz que no dia em que esse livro será aberto, estes nomes que estão ali no livro da vida não sofrerão mais, não mais serão perseguidos, não mais serão incompreendidos, não mais passarão por tribulação, não mais passarão por nenhum tipo de doença ou angústia. Aqueles que permanecem fiéis tem o seu nome escrito com o sangue do Cordeiro. Não porque nós merecemos, mas porque Cristo assinou, pago, com letras, com seu próprio sangue. Vestes brancas, nome no livro da vida e reconhecimento diante do Pai. No céu, a sentença final não será a sua voz dizendo: eu sou crente, eu sou líder de tal ministério, eu pertenço a tal igreja. Não vai ser você dizendo, mas vai ser Cristo dizendo para o Pai: eu paguei por ele. O nome dele está no livro da vida. Eu reconheço quem ele é. Eu reconheço quem ele é. As pessoas podem não o conhecer, mas eu o conheço. Ele andou comigo. Ele caminhou comigo. E eu queria dizer alguns sinais práticos, para deixar você bem reflexivo, para você sair daqui por aquela porta ali, até em silêncio, pensando. Alguns sinais práticos de que alguém pode estar adormecido espiritualmente. Eu espero que você não se encaixe em nenhum deles. Eu estou adormecido espiritualmente quando me preocupo mais com a imagem que eu tenho para as pessoas do que com a presença de Deus. Eu estou mais interessado no que os outros pensam de mim do que aquilo que Cristo pensa ao meu respeito. Eu estou adormecido espiritualmente quando o culto vira uma rotina mecânica. Eu entro e saio sem expectativa, sem fome pela presença de Deus, apenas cumprindo um ritual. Eu venho para o meu líder não chamar minha atenção, para talvez dar ali um bom exemplo para o meu filho, para minha esposa, o meu esposo, não vim só. Eu posso estar adormecido espiritualmente quando minha oração é centrada apenas em mim, nas minhas necessidades, nos meus pedidos. Eu não intercedo mais pela vida da igreja, não intercedo mais pelos perdidos, não intercedo mais pelas pessoas que estão doentes. Eu não busco intimidade com Deus. Eu não busco escutar a voz de Deus. Eu posso estar adormecido espiritualmente quando eu estou presente fisicamente no culto, mas o meu coração está distraído e está distante da presença de Deus. A verdade é que eu estou querendo que ele acabe e que eu vá embora para casa assistir a minha Netflix.
Eu estou adormecido espiritualmente quando eu não leio a Bíblia. Minha fé passa a ser construída apenas com frases soltas, frases de efeito, redes sociais, na palavra dos outros e não na palavra de Deus, na minha vivência pessoal com a palavra de Deus. Você tem aberto essa palavra? Você tem lido essa palavra? Meditado nessa palavra e aplicado à sua vida essa palavra? Eu posso estar adormecido espiritualmente quando eu só sirvo porque eu estou na escala. Quando eu cumpro minha função no ministério, mas sem paixão, sem oração, sem entrega, sem propósito, eu não consigo compreender o propósito. Eu posso estar adormecido espiritualmente quando eu não vivo a minha fé fora das paredes do culto comunitário. Eu não falo de Jesus para ninguém. Eu não tenho alegria de convidar ninguém para estar na igreja comigo. Eu não quero me envolver com a vida da igreja, não quero me envolver com pessoas. Eu posso estar adormecido espiritualmente quando eu não me preocupo em agradar a Deus em todas as minhas decisões e escolhas. Eu me guio pelo que eu acho correto e não pelo que a Bíblia diz que é correto. Queridos, eu queria pedir para vocês ficarem de pé, nós vamos orar. Se você se encaixou em algum desses sintomas de dormência espiritual, eu queria convidar você a orar agora. Eu queria convidar você a pedir a Deus para que não seja o caminho da disciplina, mas para que seja o caminho do avivamento espiritual na sua vida. Próxima semana, nós vamos ter os nossos batismos. Pessoas que decidiram seguir a vida com Jesus, decidiram morrer para a sua velha natureza e nascer para viver com o Senhor. Quem sabe você não vai estar aqui nesse dia, vai olhar para esses jovens e vai dizer assim: pode deixar, eu vou cuidar dessa pessoa. Eu vou discipular essa pessoa. Pode deixar comigo, porque eu quero que aquilo que um dia aconteceu comigo volte a acontecer. Eu quero ser alguém frutífero. Eu quero ser alguém apaixonado pelo Senhor. Eu quero ser alguém que tem expectativa pela presença de Deus. Eu quero ser alguém que na minha lápide esteja escrito quando eu morrer: essa pessoa foi alguém que andou com Deus. Você já pensou nisso? Ou você é muito jovem para pensar nisso? O que você gostaria que as pessoas falassem ao seu respeito quando você partir daqui? Que reputação que você gostaria de ter? Será que você gostaria que as pessoas falassem ao seu respeito que você foi um empresário de sucesso, que você teve muitos bens? Talvez você queira que as pessoas falem de você que você foi um grande pai, uma grande mãe, um grande líder. Talvez a sua escolha seja colocar que você foi alguém que desbravou muitos caminhos, foi o maior aventureiro, um cara empreendedor, um cara que percorreu muitos caminhos.
que desfrutou da vida com tudo o que ela poderia oferecer. Mas eu acho que a melhor frase que alguém pode colocar em uma lápide, ou que pessoas possam falar ao seu respeito, é que você foi alguém que andou com Deus. Alguém que andou com o Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos levantar as nossas vozes, primeiro, para pedir perdão por todas as vezes que nós temos sido negligentes na nossa caminhada cristã. Temos sido negligentes em passar um tempo contigo, em sermos bons filhos, em ouvirmos a tua voz. Nós temos andado tão distraídos, nós temos andado de uma maneira tão adormecida, cuidando dos negócios dessa terra, ao ponto de deixar a tua presença não mais ser prioridade em nossa vida, mas para ser o tempo que nos resta. E como não resta tempo nenhum livre da nossa vida, nós vamos empurrando para o outro dia. Talvez a próxima semana eu comece a passar um tempo com o Senhor. Talvez na outra semana eu comece a levantar mais cedo para ouvir a voz de Deus. Ó Senhor, nos perdoa. Nos perdoa. Porque temos corrido atrás de tantas coisas, quando nós deveríamos estar correndo atrás do Senhor, que é a fonte de todas as coisas. Nós queremos te pedir, Senhor, desperta a tua igreja. Nós queremos fazer parte de uma igreja viva, uma igreja vibrante, mas uma igreja que não tenha só uma boa reputação aqui na terra, mas que tenha uma boa reputação nos céus. Senhor, eu não sei se o Senhor estivesse escrevendo uma carta específica e particular para Zion, quais são as palavras que o Senhor colocaria nessa carta. Mas desperta em nós, Senhor, tudo aquilo que precisa ser despertado. Como nós temos sido negligentes. Como nós temos tentado levar a nossa vida com a força do nosso braço. Nos dá sentido, nos dá propósito. Reaviva em nós o teu Espírito. Nós queremos chegar mais longe, nós queremos chegar mais fundo. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade de falar conosco. Espírito Santo de Deus, move corações nesse lugar. Transforma vidas, restaura histórias, nos dá novos sonhos. Nós não queremos viver do passado, daquilo que nós fizemos de bom para o Senhor, de toda a experiência que nós tivemos com Teu Espírito Santo, mas nós queremos algo novo hoje, nesse momento. Reaviva em nós a chama do Teu amor, a paixão pela Tua obra. Repreende todo o espírito contrário que nos faz trazer à tona toda a decepção, toda a frustração que tivemos com pessoas, com a Tua obra, que foi feita de maneira errada, equivocada, até mesmo satânica.
Nós queremos caminhar em verdade. Nós queremos ver crianças cheias do Teu Espírito, adolescentes cheios do Teu Espírito. Nós não queremos mais estar batizando pessoas e ver essas pessoas indo embora para as suas casas, para a sua antiga vida. Isso não faz sentido algum. Nós não estamos trabalhando por números. Nós estamos trabalhando por vidas transformadas. Senhor, faz a Zion ser um farol nesse lugar. Um farol em que pessoas possam olhar e possam encontrar direção. Que esse púlpito seja um lugar em que a Tua palavra seja pregada em verdade e em espírito, com fidelidade. Custe o que custar. Nós também queremos ser um farol que aponta para o céu. Que toda a glória desse lugar seja apontada para o Senhor. Que aqui não haja pessoas, celebridades, que aqui nomes não sejam levantados, mas que o Teu nome, Jesus, seja levantado nesse lugar. O Teu nome que tem todo o poder, que o Teu nome seja famoso nas ruas de Orlando, que pessoas possam declarar o Seu nome e ver as suas vidas sendo transformadas, vendo os seus casamentos sendo restaurados, Senhor. O Teu nome é aquele que transforma o coração do homem. O Teu nome é aquele que tira homens da escuridão e leva homens para o Teu reino, que é um reino de luz. Pessoas que estão presas na pornografia, Senhor, repreende, quebra essas amarras, quebra esses aguilhões, Senhor. Liberta os corações, liberta as mentes, Senhor. Mentes que estão cativas, que foram criadas fortalezas, levantadas por Satanás, sejam derrubadas pelo poder do Teu amor, pelo poder da Tua verdade. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade na nossa casa. Ó Senhor, eu sei que não existem palavras humanas que possam convencer o coração do homem. Não existe. Mas a Tua palavra é uma espada afiada de 2 gumes. É uma espada que penetra no coração do homem e chega a lugares que palavras humanas não podem chegar. E ela corta e ela separa aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo. Verdades que foram levantadas através da boca de falsos profetas, que não são a Tua verdade, mas que é uma falsa verdade, é uma falsa ideologia. Nós queremos viver em liberdade, não em libertinagem. Nós queremos viver na liberdade do Teu Espírito. Não queremos viver como soldados apaisanos, nos escondendo pelos cantos. Porque aqueles que não pertencem ao Senhor fazem tudo na escuridão, fazem tudo às escondidas. Mas os que são filhos da luz vivem debaixo da luz. E não existe nada que possa apagar o brilho do Filho de Deus. Porque onde Ele está, o ambiente é transformado. É isso que nós queremos ser. Nós queremos ser luz. Senhor, nos dá estratégias Tuas. Não de cursos, não de conferências, mas Tua para alcançar pessoas que o Senhor quer alcançar nesse lugar. Aqui é o lugar onde nós nos reunimos. Não investimos em marketing. Não tem uma placa lá fora para carros passarem e ver. Mas nós confiamos que aqueles que o Senhor quiser trazer para esse lugar vão ser guiados pela Tua voz.
Pai, nos usa como instrumentos teus. Desperta em nós, nos faz acordar dessa dormência, dessa anestesia, que a partir de agora sejamos pessoas que exalam o bom perfume de Cristo. É isso que nós oramos e já agradecemos no nome poderoso de Jesus, crendo que a tua obra foi feita nesse lugar hoje, em nome de Jesus.